A prosperidade demora, mas ela chegou. Por que demora? Sabedoria é semente, a prosperidade é o romper da semente e a riqueza é o fruto. Por que ela demora? Ela demora pelo seguinte, porque às vezes a semente demorou a entrar no chão. Ela demora porque quem plantou tá desavisado em relação ao tempo de retorno. O que é prosperidade? Escreve aí, crescer. O que é crise? Teste para fracos. Teste para fracos. Todo mundo aí agradece o Thiago Rocha, valeu Rocha. Rocha tá em Portugal, eu tô nos Estados Unidos. Vocês estão aonde? Vai pra cima, boa, Nof. Parabéns, agora tem energia, hein? Bora fazer alguma coisa diferente. O segredo da prosperidade é descubra que semente que você tem, não demore a plantar. Porque se crescer, é prosperar. Nós precisamos crescer em tudo. Todo mundo no planeta acha que prosperar é algo que é dinheiro. Você não prospera no dinheiro, você prospera na mente, na emoção. Ontem eu peguei $10 mil. Alguns sócios vieram comigo no avião. A gente veio de jato. E aí eu falei, tirei $10 mil do bolso. Falei, então aqui, ó. Quem contar a melhor história, leva o dinheiro. Tem que contar a história pro dinheiro. O que aconteceu? Contaram história. Eu tive que lembrar eles. O dinheiro não tem ouvido. É eles. Como assim, mano? Que é a cena. Deixa eu abrir o vídeo aqui. Eles ficaram decepcionados. Quer ver? Esse aqui, eu acho. Então o que acontece? O dinheiro ele não vai. Peguei o dinheiro, me coloquei aqui no avião e falei, tá aqui, ó. Conta a história pra ele. Aí os dois começaram a contar. Eu falei, então agora, tudo que eles falavam, eu falava, o dinheiro não tem emoção. Quem tem emoção é a pessoa que tá mandando nele agora. Aí eu mostrei a história que você tem que contar para as pessoas. Então, se você olhar em volta da sua casa agora, você vai perceber que alguém na vida contou uma história para você. A Globo conta história com novela. Conta história com jornal. O mundo conta uma história. Então, o dinheiro é verdadeiramente as emoções. E os caras começam a imaginar, eu tenho que ganhar dinheiro. Não, você tem que ganhar atenção.
O papagaio pode contar a história. Eu quero ver ele convencer alguém. O papagaio pode até falar. Escreve todo mundo assim, ó. É tudo sobre história. Então eu conto a história, é para a pessoa. E você fala, poxa, mano. Você vem com esse papinho, você acha que eu vou cair na sua história? Se a história for maior que a sua, já era. Se a história de um for maior que a outra, já era. Quer ver as histórias? Tem um time que conta história para os jogadores. Vamos ser campeão? Os caras, vamos. Então vou jogar aí. Aí conta história pro torcedor. Que compra ingresso, que compra camisa, que vai pra Libertadores, que vai pro Mundial. Que vai. Uma história jogando no outro. É tudo sobre história. A gente conheceu Jesus através de histórias que contaram para nós. Tudo sobre história. Tem gente que fala, eu quero que essa história seja verdadeira. Vai lá e acessa o que está por trás dela. Quem honestamente entendeu o que eu estou falando, nós estamos passando uma história pesada de crise no Brasil. Então você tem que aprender tudo sobre essa história. É isso que determina se uma pessoa vai prosperar ou não. A força da história. Então, você tem escassez. Você sabe o que é? A escassez é um evento emocional. Você sofreu quando você tinha 8 anos, 9, 10, e você sustenta essa história até hoje. Qual que é a sensação de sustentar uma história que não faz sentido? Quando eu percebi que a escassez era sustentar uma onda, uma frequência do passado, eu falei, eu vou contar outra história. Então vamos lá. A Bíblia é uma só, mas se 100 pessoas falarem sobre ela, parece que são 100 Bíblias. Escuta essa aí, Rocha. A Bíblia é uma só, mas se 100 pessoas com frequência diferente falarem dela, parece que estão falando de 100 Bíblias diferentes. Por quê? Porque se você vê um doente falando da Bíblia, você vai achar que ela é remédio. Se você vê um faminto falando da Bíblia, você vai achar que ela é comida. Mas se você vê uma pessoa que é plena falando da Bíblia, você vai achar que ela é diversão. A Bíblia é a mesma. Depende de quem está falando dela. A história tem a ver com quem está contando. Aí é o segredo. Aí é o segredo. Alguém deu os parabéns aí. Parabéns pela casa, papo. Você vai ver o lago. Comprei por causa de uma história. Essa casa aqui era do Kaká, jogador de futebol. Isso aqui é a história é tão grande que tem 6.000 religiões contando a história bíblica. 6.000 só usando a Bíblia. Você imagina que tem gente que tem histórias na cabeça. Tem gente que não pode pintar a unha. O outro tem que tampar a cabeça. O outro tem que fazer não sei o quê. O outro não pode orar se não for de joelho. Então, se tudo é sobre história, você vai pegar agora e você vai prosperar agora. Sabe por quê? Alguém perguntou se eu tô em Celebration. Não. Depois você pesquisa. Tô no melhor condomínio do planeta. Depois te conto por quê. É porque aqui a gente roda uma história. Dentro desse condomínio aqui, para ser sócio do condomínio, mesmo tendo casa, é R$500 mil. Então os caras contam essa história aqui, meu Deus. Aí você vai ver quem que é os vizinhos. Os banqueiros de vários países estão aqui. E nessas férias, fica todo mundo jogando golfe junto. É por isso que os caras cobram R$500 mil o cara fazer parte do condomínio. Do Clubhouse. Loucura. E é bonito demais. Meu Deus, que história.
O pôr do sol dessa casa vale dezenas de milhões. Sabe o que significa isso? Comprei a história do pôr do sol por dezenas de milhões. Tem gente que já veio aqui dizendo aí, ó, contando a história aí, ó. Você já viu que quando a pessoa faz um negócio e ninguém acredita, fala, ai, a pessoa contadora de história aí, ó. Quando a pessoa parece que não vive aquilo, a gente chama ela de contadora de história. É tudo sobre história. Então é o seguinte, você quer prosperar? Para de contar essa história quando você tinha 10 anos. Eu comecei a mudar tudo. Eu decidi contar outra história. Então eu escrevi assim, ó, eu conto outra história. Resumindo, os caras que estavam no avião não sensibilizou o dono dos 10 mil dólares. E eu falei, se a história não for boa, esses 10 mil dólares vai esquiar junto comigo. Alguém lembrou o nome do Forrest Gump, um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Já assisti esse filme, sei lá, 20 e poucas vezes, alguma coisa assim. Aí a pessoa fala, cara, mas ele é só um contador de história. Não é ele não, é o cara que fez o roteiro de Hollywood, que é tremendo. Ele fez assistir o mesmo filme 36 vezes. O Michael Bay e o Steven Spielberg fez eu apaixonar no filme Transformers, porque ele parece com a história que eu tenho coragem de dar minha vida, que é a Bíblia. Os Decepticons são os decepcionados e os Autobots são os transformados. Olha o nome do filme, Transformers. Aí vem alguém de outro lugar para a Terra para nos proteger. E os Decepticons são os demônios caídos que querem roubar a Terra e matar os homens. Essa história é doida demais. Eu fiquei fascinado. Quando eu percebi que a história que eles contam no futebol não dá retorno nenhum, como é que eu vou seguir essa história? Quando eu percebi que as histórias moldam o mundo, eu falei, eu só quero história que faz sentido. Vou falar algo que vocês não vão gostar, mas quando eu comecei a prosperar de verdade, sabe o que aconteceu? Eu, Pablo Marçal, não quis mais saber quanto que custava o litro da gasolina. Não queria saber quanto custava mais a carne. Não queria saber de nada. Aí você fala, mas a gente tem que saber. Você tem que saber. Porque eles ficam dominando a sua mente com essas histórias. Eu tenho que saber como que eu faço para prosperar mais um pouco hoje. Que história eu tenho que contar hoje. Não quero saber. Não vou focar nisso. Isso não vai mudar minha vida. Não tem como. Marçal, que história que você está contando? Por que você tem uma casa aí nesse lugar? Muito simples. As pessoas com as maiores frequências, as maiores fortunas, as melhores histórias estão todas aqui. Todas aqui. Por isso que custa caro demais. No Brasil, eu moro num dos melhores condomínios da América Latina. Moro no quadro dos sonhos de muita gente. Aqui nos Estados Unidos, moro de novo no melhor condomínio. Aí você fala, mas por que, Marcelo? Histórias boas custam milhões. Alguém ali falou, histórias de futebol me rende muito, Marcelo. Eu vendo camisetas. Aí é o segredo. Eu tô aqui num lugar e aí tô caminhando. Olha os astros de NBA, de NFL passando. Vejo um cara cumprimentando, jogando golfe. O cara é dono do maior banco da Índia. Aí você olha e fala, o que esses caras tá fazendo aqui, mano? Contaram uma história boa demais. Um dia eu entrei aqui para visitar um bilionário em 2020. E eu achava que não era digno há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, eu simplesmente entrei aqui e falei, uau, ontem à noite eu cheguei e eu tava chegando na minha casa. Eu falei, não é possível. Não é possível. Anota aí, tenho que comprar as melhores histórias. Olha aqui.
assistir uma história que vale a pena, comprar a história, viver a história, editar a história, vender a história, assistir a história, comprar a história, viver a história, editar a história, vender a história. Se você não abandonar essa história de escassez, ela vai destruir você. Você precisa respeitar a sua história, porque eu sou testemunha do seu futuro e sua história deu certo. Como que você sabe? Você não entende nada sobre mim. Só de você parar para me ouvir, eu já sei que você tem a cabeça aberta. Seu coração é ensinável. Você tem esperança. Você vai... Se você está até agora ouvindo a história que eu estou contando, então você vai começar a mudar a história que você fala para si mesmo. Você não é funcionário. Você não é empreendedor. Você não é médico. Você está médico, você está empreendedor, você está CLT. Então para de contar historinha. Vá andar com quem tem uma história melhor que a sua. Ah, Marçal, por que pessoas caem em golpe? Porque a história que a pessoa está contando parece melhor. E aqui tem um segredo. Eu preciso saber cadê o lastro da história. Se você conta história, cadê o contexto? Me dá o contexto. Por exemplo, tem gente que não gosta de mim e fala assim, o Marçal ficou rico vendendo curso. Aí eu falo para a pessoa, então por que você não faz o mesmo? Aí a pessoa fala, eita, eu já ouvi gente falando assim, eu fiz meu patrão ficar rico. Eu falo assim para ela, faça com você aquilo que você fez com ela. Por que com você não funciona? Bingo! Porque você conta história pra gente mais otária que você. Eu não vou cair, porque se você fez ele ficar rico, prove para nós. Faça você ficar rico. A pessoa buga. Aprenda uma coisa, você não fez ninguém ficar rico. Se você fez, você dá conta de ficar também. Tá bom? E quem dá conta de ficar não conta essa história, que essa história é de derrotado. Ninguém te fez ficar rico. Um dia uma pessoa falou pra mim, você só é próspero e muito rico porque eu oro por você. Aí eu falei, você só ora por mim então, né? Por que você não ora pelos outros? Quem mais? Dá uma evidência de quem você ora. As pessoas querem colar histórias que não tem contexto, não tem fundamento, não tem lastro, não tem a mínima lógica. 2026 vai ser a maior crise de todos os tempos. Vai valer, quiser valer o que você quiser comigo. Maior fuga de capital da história, maior desaceleração em infraestrutura, o país está bugado, caixa está 170 bilhões negativos. Eu imagino que até o final do ano de 2026 nós vamos estar com 500 bi de déficit, com um endividamento superior a 86% do PIB. Você não sabe nada disso, né? Você nem sabe as histórias. Nós estamos com... O Estado vai deixar de arrecadar mais de 1 trilhão em imposto, porque não sabe contar história para as pessoas. Porque não sabe usar o dinheiro para dar benefício para a própria pessoa. Agora o que mais assombra é a história que contaram para os caras que tem grana, mano. A história que contaram para os caras que tem grana deu errado. Os caras vazaram. Tem vários amigos meus que são bilionários que estão cancelando o CPF, dando saída fiscal do país. Alguém perguntou, você recomenda iniciar um negócio em 2026? Começa um negócio aí dentro. Não é abrir uma porta na 25 de março, não é abrir uma porta no Brás, é abrir uma porta do seu coração e começar a fazer o maior negócio de todos, a história que você conta para si mesmo. Alguns de vocês ficaram pensando, o Marçal não vai chegar. Igual você pensa na prosperidade. Ela demorou, mas ela chegou. Ela vai chegar. O Lula não contou a historinha para a nação de novo. Todo mundo sabe o que ele fez. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe a história, como ela terminou. Mas ele contou a história. Eu vou acabar com a fome. Você sente fome 3 vezes por dia. A única coisa que faz acabar a fome é o Monjaro. Não é o Lula, não. Se você tem fome 3 vezes ao dia, como é que um cara vai acabar com sua fome? Você tem que dar uma enxada pro cara capinar. Você tem que dar trabalho pro cara. Essa história tá contada aí, tá errada. Não faz sentido.
Mas um povo que não presta atenção sempre fica caindo em historinhas. Eu vou dar cerveja e picanha. Até quem não bebia falou, vou beber agora. Essa história é boa demais. Cadê a picanha? Não faz sentido se matar todo o gado do Brasil. Não tem picanha para todo mundo. Então, na hora que viu a história, na hora que imprimiu a história, ao invés de picanha era abóbora. Deixa eu te falar. É só história. Se você não produzir, você só vai ficar na história dos outros. Quem trabalha pros outros tá vivendo na história do outro. Trabalha lá, até pegar seu dinheiro pra você comprar o remo, o barco, ou pra você comprar um tênis pra você fugir. Esse é o segredo. Para de contar história, mano. Viva a história. A historinha que você tá contando, se for dos outros, você tem que falar, peraí. Não. Já chega. Eu não sei quando que vocês querem prosperar. Só que aí a gente faz o quê? Ao invés da gente acordar o povo, a gente começa a chamar o povo de jumento. Essa história não cola. A pessoa fala, eu sou jumento com orgulho. Você vê que às vezes você quer tacar uma história na pessoa, a pessoa fala, não, pra cima de mim não. Pra cima de mim não. Eu me propus a estar aqui com vocês todos os dias até o final do ano. E eu quero contar uma história diferente pra vocês. Você é imagem e semelhança do Criador. Gênesis 1:26. Você é abençoado, você é frutífero, você é multiplicador, você enche a terra. Ou então você vai ficar na história do ludibriador. Deus contou uma história a seu respeito. Vai lá, escreve assim, ó, putz. O Lula contou outra. A religião contou outra. Sua amiga que não gosta de prosperar contou outra. Seus pais inseguros contaram outra. Mas qual que é a história que você está contando? Qual é a história? Escreve assim, ó. Qual é a minha história? A minha história não é a que passou. É a que eu conto, a que eu edito. 5 fases da história. Assistir uma história que vale a pena. Assista a minha. Se valer a pena, compre. Por quê? Tô falando de dinheiro não, moço. Assistir é de graça. Comprar precisa do tempo. Viver precisa de dedicação. Editar precisa de esforço. E vender é só contar de novo. Seus pais contaram uma história pra você. Os meus falaram assim, ó. Estabilidade. Seja funcionário público. Não dê trabalho. Arrume uma casa de aluguel, um carro financiado e um bom emprego. Essa era a história. Fiz tudo errado. Nunca prestei um concurso. Não busquei estabilidade. Mergulhei em histórias de outras pessoas que estavam acima. Qual que é a sua história, mano? Assista histórias que valem a pena, que estão acima de você. Assista histórias, compre histórias, viva histórias, edite histórias e venda histórias. Aí tá o segredo. Eu tô te contando uma história. Ela vale a pena? Compra. Mas você vai falar na cara dura pra comprar a história? Se não for comigo, compre a história de alguém que tá valendo a pena. Compre. Na hora que eu te der o comando, compre essa história. Sabe o que você vai falar? Eu compro. É pra acordar mais cedo? Eu compro. É pra correr? Eu compro. É pra tomar banho na água fria? Eu compro. É pra fazer um jejum? Compro. Porque se a história tem ROI, ela vale a pena ser comprada. Você sabe como é que é vendido uma história pra Hollywood? O roteiro, o filme só tem um final. Aí os caras que querem fazer o filme falam, eu compro essa história. Vai lá e compra a história. Por que tem bandido que depois os caras lançam filme no Netflix? Porque a história vai prender um monte de gente. Os caras vão lá e compram. Salomão já disse o seguinte em Provérbios 4:7. Vende o que tu tens para adquirir a sabedoria e o entendimento. Escreve aí assim, ó. Uma nova história Deus tem para mim.
Como assim Deus tem uma nova? Sempre. Porque histórias são fases. Anote isso aí. Histórias são fases. A minha bateria aqui vai acabar, tá? E na hora que ela acabar, a história de hoje chegou ao fim. Presta bem atenção. Eu vou mentalizar algo com você. Você vai tocar o terror na terra. Você vai tocar o terror na terra como nunca antes você tocou. Você vai começar a escrever uma nova história. Você vai parar de ficar importando com os outros. Eu já quero marcar algo com você. Você vai continuar vindo aqui às 6? Então, eu quero parar e te falar uma história que você vai fazer nesse ano. O tal do tudo ou nada. Escreve todo mundo assim, ó, tudo ou nada. Tudo ou nada. Se você quiser ir pro tudo ou nada, eu vou te contar um segredo. Você vai ter que contar melhor essa história. Eu mudei minha história inteira. Eu tive que mudar as companhias, o ambiente, as ideias, as ações. Eu nunca vi uma pessoa no tudo ou nada não funcionar. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês preferem que a gente conte essa história nos últimos dias do ano às 6 da manhã? Ou você prefere que a gente faça isso à noite? Conta pra mim. Prefere que a gente faça isso em umas 8 da noite? Ou a gente faça isso às 6 da manhã? Deixa eu ver que jeito que vocês preferem viver essa história juntos, até a virada do ano. Faltam 11 dias pra virar o ano. Vocês preferem de madrugada ou à noite? Quem tá no YouTube meu aí, coloca uma enquete pra ver. Eu pirei pra essa coisa aqui, ó. Olha esse comentário que essa pessoa escreveu. O horário que for, eu estarei aqui. Nossa! Próxima vez que eu for levantar e ficar com raiva, eu vou lembrar do seu comentário. O horário que for, eu estarei. Putz, olha aqui. No horário que for, eu estarei aqui. Putz. Que você me quebra. Aí tá valendo a pena. A maioria tá falando pela manhã. Sabe por quê? Se você sair daqui turbinado na história, o dia vai explodir, né? Loucura. Loucura, loucura, loucura. Prefiro às 6 da manhã. Aí é loucura. Eu tô a 2 horas antes de vocês aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer, ao invés de ser às 7, nós vamos ter que adaptar estranho aí. Ao invés de ser às 7, às 6, nós vamos colocar esse negócio às 7. Nós vamos colocar às 7, que aí não fica muito deslocado aqui pra mim. Tá? Eu vou acordar 4h59 aqui, você vai acordar, você vai entrar às 7 aí. Aí você põe um foninho de ouvido, vai ouvindo. Quem entra em ônibus põe um fone e vai ouvindo e falando, eu vou me libertar dessa história de andar de ônibus. Quais são as histórias que você está vivendo hoje? Você vai se libertar delas. Você vai se libertar delas. Então prepara seu coração. E eu quero que você já comece a imaginar uma história que eu tenho para você. Tudo ou nada. 28, 29 e 30. Vamos ficar vários dias juntos. E eu vou treinar seu cérebro para você contar uma história diferente. Fala assim comigo, escreve aí, ó. Chega dessa história. É tudo ou nada. Não vou ser meia boca em nada. Não serei meia boca em nada. Vamos fazer um boot agora? Então, se prepara e vamos tocar o terror na terra. Tem gente aí falando do meu cabelo. Ó, o cabelo dele tá bagunçado. Gente medíocre só fala de coisa que não vai mudar nada na vida dela.
Chega dessa história de criticar os outros. Chega dessa história de ser um medíocre. Chega. Eu adoro chegar aqui com o cabelo bagunçado só pra te mostrar o que você tá fazendo na vida. Presta atenção na história. As pessoas não prosperam por causa delas. Fecha os olhinhos. Fecha os olhos e respira fundo. Pai, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado porque o Senhor tem uma nova história na nossa vida. Obrigado porque a Sua misericórdia não tem fim. Nós queremos viver uma nova história. E nós sabemos que o Senhor tem uma nova história para nós. Nós queremos assistir histórias que valem a pena. Nós queremos comprar histórias com dinheiro, com tempo, que seja. E nós queremos viver essa história. E depois queremos editar essa história. E por fim, editaremos essa história. Nós te agradecemos e bendizemos o Teu santo nome. Obrigado porque hoje essa história abriu o nosso coração. E nós queremos viver uma história completamente diferente. Fala assim, em 2026, eu viverei uma história completamente diferente. Abre um sorriso, esfrega suas mãos. Fala assim, já é. É tudo sobre história. Então coloca todo mundo aí. Novo horário, às 7 da manhã. Tá? Vai ser às 7 da manhã. Alguém falou assim, Pablo, me abençoe com IP. Eu abençoo você com IP. Agora vai lá e planta, compra ele. Compre o máximo de parcelas, vai pagando com resultado e contando história diferente para você. Escreve aí, novo horário às 7 da manhã. Fechou? Tamo juntos. Até depois do fim. Ô Luiz, quer que eu dê algum recado? Se tiver algum recado aí, escreve aí. Não? Novo horário então, 7 horas da manhã. Você que tá acordando todo dia. Depois não reclama, tá? Que as pessoas falam assim, Marcia só quer vender alguma coisa. Eu tô aqui contando história de... Se ela servir pra você, já começa a fazer. Anota aí a tarefa de hoje. A tarefa de hoje é quais são as histórias que você tá vivendo. A maioria delas são de outras pessoas. Suas próprias histórias. Viva suas próprias histórias. Ô time, se vocês puderem colocar lá no Instagram uma foto desse cabelo bagunçado. Quem não me segue, vai lá no Instagram e comenta. Eu vou viver uma nova história. Eu pus só um foguinho. Pus só uns morrinhos. E agora pare um pouco e escreva. Pare um pouco e escreva quais histórias vocês estão vivendo, que não te dão retorno principalmente. Tá torcendo pra time, não tá dando em nada? Corta essa história. Tá andando com gente que não tá indo pra lugar nenhum? Corta essa história. Tá com bloqueio emocional do passado? Corta essa história. Essa vai prosperar. Que história que você tá servindo que não tá servindo nada na sua vida? Corta essa história. Então a atividade de hoje é merecer uma história diferente. Quais histórias você tá inserido? Você tá trabalhando pra alguém? Essa história aí vai acabar que dia? Não é você que manda na sua vida, então coloca a data pra você sair dessa história. Fechou? Novo horário às 7 da manhã. Então às 7 da manhã estaremos juntos. Então mudamos o horário porque mudamos de país. A história aqui é diferente. A história é diferente. Escreve, eu mereço uma história melhor. Então, acabou. Alguém escreveu ali, essa história de hoje vale milhões. Alô, o que você achou do nosso encontro hoje? O que você achou da história de hoje? Conta pra mim o que você sentiu. Escreve aí.
Mostra pra nós onde você tá. Ainda tá de madrugada, senão você ia chorar com o lago que tem aqui na minha casa. Depois eu conto pra você essa história. Eu comprei essa casa aqui do Kaká, jogador de futebol, pentacampeão. E o dia que eu comprei essa casa, eu só comprei por causa de uma história. É claro, né? A história do lugar, do pôr do sol mais lindo que os meus olhos e os olhos da Carol já viram. E a história da frequência das pessoas que estão aqui. Tudo sobre histórias. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Vai pra cima dessa nova história. Escreve aí por último. É tudo ou nada. Tudo ou nada é uma história que você tem que contar pro seu cérebro. Aí seu cérebro fala assim, ó. Vambora. É isso. Prefira histórias de transbordo e prosperidade do que de escassez. Não faça como os medianos, que a história que eles estão contando tá dando o resultado que eles vivem. Vai pra cima. Fechou? Tamo juntos até depois do fim. E é nóis. Eu declaro, por tudo que é mais sagrado, que a sua história começa a mudar hoje. Quem manda na sua história é você. Escreve assim, eu mando na minha história. Tamo junto. Até depois do fim. É nóis. Segundo Pablo Marçal, crise não é falta de dinheiro. É um teste emocional que revela quem vive preso à escassez. A escassez, para ele, não é financeira, mas uma história emocional sustentada desde a infância, carregada de medo, dor e limitações. Enquanto a pessoa sustenta essa narrativa interna, ela continua vivendo os mesmos resultados, mesmo que o mundo mude ao redor. Um ponto central do discurso de Pablo Marçal é que tudo na vida funciona por histórias. Dinheiro não responde à emoção nem à necessidade. Quem responde são as pessoas. O dinheiro apenas flui para quem sabe contar histórias que geram atenção, valor e conexão. Empresas, times de futebol, governos, religiões, mídia e até relacionamentos prosperam porque contam histórias convincentes. Quem controla a narrativa, controla o destino. Pablo Marçal afirma que prosperar exige abandonar histórias antigas, histórias de vítima, de escassez, de crise, de culpa ou de medo, e assumir conscientemente uma nova história. Ele explica que a mesma verdade pode ser percebida de formas completamente diferentes, dependendo de quem a conta e da frequência emocional de quem fala. Por isso, pessoas diferentes vivem realidades totalmente distintas, mesmo tendo acesso às mesmas informações. Outro ensinamento forte é que pessoas não são suas profissões ou condições atuais. Elas apenas estão nelas. Quando alguém se define pelo cargo, pelo salário ou pela limitação atual, aprisiona sua identidade a uma história pequena. A verdadeira mudança acontece quando a pessoa edita a própria narrativa, muda o ambiente, as companhias, as ideias e as ações. Pablo Marçal também critica histórias políticas e sociais que prometem prosperidade sem trabalho, mostrando que narrativas sem lastro, sem lógica e sem produção real apenas criam dependência e frustração. Para ele, quem não produz acaba vivendo dentro da história de outra pessoa. Trabalhar apenas para consumir distrações é permanecer preso à narrativa alheia. Ele ensina que prosperidade vem quando a pessoa passa a assistir histórias melhores, comprar boas histórias com tempo e dedicação, viver essas histórias, editá-las e depois vendê-las ao mundo. Esse ciclo é o segredo por trás de grandes fortunas, grandes líderes e grandes transformações pessoais. No final, Pablo Marçal convoca as pessoas a viverem o modo tudo ou nada, abandonando a mediocridade e assumindo total responsabilidade pela própria história. Ele reforça que Deus já escreveu uma história de prosperidade, crescimento e abundância para cada pessoa, mas cabe a cada um decidir qual narrativa vai sustentar. A mensagem central é clara. Quem manda na sua história é você. A prosperidade começa no momento em que você decide parar de repetir histórias de escassez e passa a viver, editar e contar uma nova história de crescimento, fé, produção e transbordo.